Boa noite, seja bem-vindo ao Mind Connection, o melhor programa para a sua noite de terça-feira. Vamos dar uma passadinha nas notícias. No último sábado, o Ministério da Agricultura decretou o recolhimento cautelar de 10 marcas de azeite de oliva extra virgem das prateleiras dos supermercados, tirando-os de circulação. A medida é fruto de uma investigação de adulteração e comércio clandestino desse óleo. Foram apreendidos mais de 100 mil litros de azeite em 3 dias de operação. Em uma fábrica de azeite, se suspeita que o produto foi adulterado, acrescentando uma porção de óleo de soja para completar o volume. Em outros lugares, se verificou péssimas condições de armazenamento e de higiene. Mas isso não é novidade. Na verdade, a história da adulteração do azeite é tão antiga quanto a da própria produção do óleo. Desde o antigo Levante, onde hoje é Israel, 6 mil anos, desde a ilha de Creta, de onde o Egito antigo importava o óleo, desde essa época se tem notícia do ouro líquido e da sua falsificação. Naquela época o ouro líquido não era o óleo da pedra, o petróleo, mas ele era o azeite de oliva que servia não só para consumo, mas também para manter acesas as chamas, inclusive do templo. Na Grécia, os atletas gostavam de se banhar de azeite para parecerem com as estátuas de bronze dos deuses helênicos. Em Roma, pelo número crescente de falsificações, foi estabelecido que cada ânfora do oleum, ou seja, o suco da oliva, deveria conter um rótulo indicando a fabricação e a qualidade dele. Inclusive, até hoje na Itália se mantém uma polícia dedicada à vigilância de produtos alimentícios. E o azeite, como é muito adulterado, também por consequência é muito vigiado. No Brasil colônia, houveram agricultores que se dedicaram e se arriscaram a produzir o azeite, mas a Corte de Portugal logo proibiu o consumo de óleo de oliva nativo e até hoje consumimos grandes porções do azeite português. A operação deflagrada pelo Ministério da Agricultura recebeu o significativo nome de Getsemane, que era o nome grego de um jardim no sopé do Monte das Oliveiras, onde Jesus sofreu a agonia. Bastante sugestivo o fato dessa operação surgir bem durante o tempo da Quaresma. Aparentemente havia mais de um Judas nesse Monte das Oliveiras. 10. E a agonia passou a ser do consumidor, que não confia mais no produto. Indica-se que o azeitófilo confira no rótulo se o processo de produção e envasamento do óleo foi feito no mesmo lugar. Isso dificulta a adulteração. E também se o invase foi recente e se o preço dele não está abaixo da média. É o típico caso de quando o barato sai caro. Você já imaginou voltar de viagem e descobrir que está morto? Aconteceu isso em Montreal, no Canadá. Ao voltar da Costa Rica, Nick Fatouros, um homem de 34 anos, encontrou na sua caixa de correio uma correspondência expedida pelo Ministério de Justiça de Quebec pedindo que o seu espólio ressarcisse uma multa pendente de trânsito por excesso de velocidade que ele havia recebido 2 anos antes. O problema é que ele estava vivo, voltando de uma viagem que fez à Costa Rica. Ele confirmou que tinha de fato essa pendência com a justiça. Seu advogado indicou que ele declarasse logo que estava vivo para não afetar questões mais sérias como sucessão, herança, etc. O que você faria no lugar dele? Preferiria viver como morto-vivo, legal, ou ia procurar provar que está vivo? Ia ter muito malandro que ia preferir estar morto para não pagar as dívidas, né? Não posso deixar de pedir desculpas ao distinto público pelos problemas técnicos envolvendo a estreia desse programa na semana passada. Infelizmente, até precisamos adiar a publicação do primeiro Mind Connection para um dia depois do previsto. Provamos assim sermos capazes de ser mais amadores do que a Rede TV. Mas temos certeza que os nossos espectadores terão a compreensão e a paciência de nos seguir acompanhando por aqui. Até porque hoje o nosso programa recebe um convidado especial, João Vitor Cavalcante, um jovem advogado que já marcou presença em movimentos políticos e sociais de nossa região, que tem boas ideias e uma visão de mundo bastante acurada. A conversa de hoje está bem azeitada, sem nenhuma adulteração. Não saiam daí, nem vão para Costa Rica. Vou tomar uma aguinha aqui e já venho. Até já.
Agora nós temos um quadro novo no Mind Connection, que é a indicação da semana, excepcionalmente essa semana em áudio. Tentamos gravar o vídeo, mas o áudio não ficou bom e a gente só veio perceber isso na edição. Então, infelizmente, essa semana, excepcionalmente, teremos apenas a indicação em áudio. Toda semana eu vou trazer um podcast, um disco, um livro, alguma indicação cultural para incrementar um pouco durante a semana dos nossos espectadores. E eu quero começar indicando um disco muito, muito, muito bom, que eu não vejo ser tão falado, que é o Bring on the Night, do Sting. The afternoon has gently passed me by. Evening spreads itself against the sky. Waiting for tomorrow. It's just another day. As happened yesterday. Goodbye. Bring on the night. Couldn't stand another hour of daylight. Bring on the night. Couldn't stand another hour of daylight. Future is but a question mark. Bring on the Night é o segundo álbum do cantor britânico, que era o vocalista da banda The Police, dos anos 70, até 83, quando lançou Every Breath You Take, um clássico do The Police, no álbum Synchronicity. Logo em seguida deixou a banda, seguiu em carreira solo, abandonando também aquela vibe mais reggae rock, com uma pitada de new wave, digamos assim, e entrando num gênero que se convencionou chamar de sophisti pop. Eu não gosto muito desse termo, não. Talvez seja um jazz pop. E foi com essa intenção que ele gravou o primeiro álbum solo, The Dream of the Blue Turtles, lançado em 1985, e logo em seguida Bring on the Night, que é o álbum ao vivo desse disco. Nesse álbum ele juntou a nata do jazz rock da época, Kenny Kirkland nos teclados, Wynton Marsalis no trompete, Branford Marsalis, o irmão do Wynton, no saxofone, Omar Hakim na bateria e Daryl Jones, se eu não me engano, no baixo. Então o Sting ali virou o cantor, arregimentador de uma banda com uma pitada jazzística muito forte. Inclusive ele levou embora do quinteto do Miles Davis os irmãos Marsalis, que eu já citei, né? Miles, que era o maior nome do jazz, né? Para o desespero do grande trompetista. Mas o Bring on the Night é um álbum que vale muito a pena, é um disco duplo, tem regravações bem mais sofisticadas do Police, como Bring on the Night, When the World is Running Down, You Make the Best of What's Still Around, Demolition Man e outras. E também músicas do primeiro disco, solo, né, do Sting, e alguns lados B, que não entraram nem em álbuns do Police, nem do Sting solo. Vale muito a pena se escutar. Inclusive também tem um documentário dirigido pelo Michael Apted, exatamente retratando a gravação desse disco, né? Os ensaios, e é muito bonito porque acontece tudo em Paris. A estreia da turnê foi num teatro em Paris e eles ensaiaram num castelo também em Paris, então é muito bonito. As primeiras cenas iniciais já conquistam qualquer um porque são aquelas imagens maravilhosas das ruas parisienses enquanto toca Bring on the Night, o ensaio, né, do Sting. I should heed my doctor's word.
entrevistado hoje é João Vitor Cavalcante, o mais novo advogado, recebeu a carteira do AB semana passada, né? Prazer ter você aqui. Prazer é meu. Antes de tudo, Vitor é uma pessoa assim, que transitou por vários espaços da cidade e conhece bem a nossa realidade, tem ideias muito boas, tem, diria até certas propostas mesmo para a cidade, e de alguma forma ele sabe colocar no seu trabalho e nas suas conversas e tudo mais. Você considera a profissão de advogado uma vocação, na sua experiência pessoal, de onde veio o desejo de trabalhar com ele? Olha, inicialmente, Eric, agradecer pela sua oportunidade, bicho, que espaço massa que vocês estão construindo aqui. Acho que Guarabira precisa, sabe, de um programa assim, de um projeto como esse que vocês estão fazendo aqui. Isso aqui é muito massa, de verdade. Tantos meios de comunicação, infelizmente, eu digo, estão aí prestando um desserviço, né, ao desenvolvimento da sociedade, e vocês estão trazendo um projeto como esse, informacional, dando espaço a quem tem alguma coisa a oferecer. Não que eu tenha tanto, acho que vim aqui hoje mais para aprender, mas que massa, eu estou muito grato por isso. Dizer que, inicialmente, eu não queria ser jurista, de forma alguma. Eu queria ser professor de literatura, né? Acho que, inclusive, a gente já conversou sobre isso outras vezes. Mas dentro de casa, acabou aquele zum, rapaz, é melhor você ir para o direito, tal. Acho que você leva jeito para a coisa. E aí eu tentei no vestibular e acabou que deu certo, né? E aí, assim, graças a Deus, no primeiro período do curso, acredito que em 2 ou 3 aulas eu fiz, eu quero isso aqui para minha vida, isso aqui é muito massa, eu gostei demais disso. Mas não que eu tenha esquecido literatura, viu? Ainda amo e quero cursar eventualmente língua portuguesa. Mas eu descobri que gostava de direito cursando direito, o que para mim é muito significativo, porque isso nos mostra que existem coisas na vida da gente que a gente não faz ideia que vai querer, que se identifica. E só experimentando é que a gente descobre que aquilo ali dá certo para a gente. Mas eu diria que direito não é vocação, não. Acho que eu sou jurista por formação, eu sou advogado por formação. Eu gosto muito da área que me formei, da área que estudei, que dedico os meus dias de labor, mas minha vocação acredito que não seja especificamente para a área jurídica. Você tem uma trajetória também ligada à política da cidade, né, de alguns anos para cá. E você é muito jovem, como eu também, né? Eu não posso dizer que ele é jovem sem fazer como se fosse um demérito, porque eu também me incluo. Mas uma pesquisa recente do King's College revelou que em diversos países a população de jovens que se identificam como conservadores vem aumentando. Você atribui esse fenômeno ao quê? Você já se pegou refletindo sobre esse assunto? Com certeza, sem nenhuma dúvida. Olha, na verdade é o seguinte, eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: você tem mais sonhos ou mais lembranças, entendeu? E aí, pensa comigo, a diferença entre quem tem mais sonhos e mais lembranças é que quem tem mais sonhos ainda tem muita coisa pela frente. É uma pessoa que não consegue olhar para um passado e dizer vivi tanto. Muito pelo contrário. É uma pessoa que olha para frente e diz, caramba, ainda tem tanto para fazer acontecer. Diferentemente, quem tem mais lembranças é uma pessoa que já passou por muito na vida e quando olha para trás faz assim, caramba, já vivi tanta coisa. E diante desse anunciado, eu penso, eu sou uma pessoa que tem mais sonhos, pelo menos ainda. E foi movido por esse sentimento, não pela insatisfação, mas por esse sentimento que eu me identifiquei tanto com a política. Porque ter mais sonhos me faz ter vontade de fazer acontecer muitas coisas boas, de mudar muita coisa e mudar para melhor. Então, veja bem, obviamente, quando você entra nesse mundo, você tem várias formas de pensar. É muito interesse em jogo e também muitas visões de mundo. Aquele velho ditado que diz assim, cada cabeça é um mundo, faz valer na política. Vale demais. E aí, também parei para estudar sobre ideologia, sobre formas políticas de se ver o mundo, entendeu? E essa pesquisa que diz que muitos jovens se veem conservadores, ela
ela está certa. Muitos. Eu não diria a maioria. Eu diria que a maioria, especialmente no Brasil, não sabe o que é isso. Mas muitos jovens se virem conservadores faz muito sentido. Principalmente do ponto de vista de que o conservadorismo é uma vertente, eu não diria política, mas uma vertente filosófica de visão de mundo em que o sujeito trabalha e empreende a preservação do que ele considera ser basilar para a vida em sociedade, eh, levando em consideração elementos pessoais, socioemocionais e profissionais também. Então, inevitavelmente, jovens que venham a ter contato com esse tipo de filosofia, eles vão se interessar e se identificar. Eu não acho difícil de se identificar. Particularmente, eu não me vejo como um conservador hoje. Acredito que eu perambulei, por assim dizer, por essas visões filosóficas, mas hoje eu não me identifico mais como um conservador, muito menos como um liberal. Nunca fui progressista, nunca, assim, em linhas fáceis, eu nunca fui de esquerda, nunca gostei, nunca preferi, por assim dizer, essa vertente política e filosófica de pensamento, mas hoje eu acho que eu me associo mais, com toda certeza me associo mais a uma vertente de pensamento que é a da cidadania máxima, porque eu acredito que é o que faz mais sentido para o Brasil, que é o país em que nós vivemos, né? Que é olhar para as pessoas, para as nossas realidades e pensar assim, o que é que o cidadão aqui na ponta está precisando? Percebe? Porque não faz muito sentido você pensar se é a direita que está certa, se é a esquerda que está certa, se era Lenin, se era Winston Churchill, se é o capitalismo, se é o comunismo, quando nenhuma dessas realidades de pensamento vão mudar de fato a vida das pessoas. Muitas vezes, e no Brasil, prioritariamente, o que vai mudar a realidade das pessoas são coisas que não tem nada a ver com isso, sabe? Comida na mesa, entende? É a compreensão de que a garotada precisa estudar, é o médico na UBS que não tem, o atendimento odontológico que é escasso. Então, essas coisas mais basilares que tratam até de ter o que comer, ter como cuidar da própria saúde e a paz em saber que eu estou seguro é o começo de tudo. Essa é uma visão empreendida pelo pensamento da cidadania máxima a que me associo hoje. Certo pragmatismo. Pragmatismo. No bom sentido. No bom sentido do termo, com certeza. Você tem uma trajetória, como falei, política na cidade, você foi coordenador do Avanço em Guarabira, né? Há alguns anos atrás. Qual era a sua intenção e quais frutos você sente que colheu? Promover uma mudança de mentalidade. Porque, veja bem, eu não acho que há espaço na política de Guarabira para gente como eu, sendo bem sincero, não acredito que tenha esse espaço. Eu acredito que assim como você que está aqui assistindo, nossa amiga aqui que acompanha, a gente é lutador, a gente corre atrás das coisas. E foi em busca dessa mudança de mentalidade que eu e alguns amigos nos reunimos para colocar esse projeto para frente, cujo principal objetivo era mostrar para as pessoas que há um jeito diferente de se pensar política, de se pensar as pessoas, sabe? Inclusive, em 2020, por ocasião de 2020, eu gravei um vídeo em que eu dizia assim, tem uma frase que eu gosto muito que diz, ter esperança é gostar de gente. Então, assim, eu sou um sujeito esperançoso, eu gosto de gente, sabe? E não é no sentido populista do termo, é mais no sentido de que eu acredito, e olha que eu sou da área do direito, que as pessoas elas têm dignidade. E dignidade é um direito. E direito não se concede, direito se reconhece. Então, o Avança Guarabira veio com esse intento de pensar política a partir do reconhecimento de que as pessoas têm dignidade. Então, a gente precisa considerar e ponderar melhor as nossas decisões na Câmara Municipal, no Executivo, na Prefeitura de Guarabira, ponderar melhor as decisões da classe militante, vamos dizer assim, do ponto de vista de classe, como sindicatos, e até a parte religiosa, porque é uma coisa que muitas pessoas sabem, mas às vezes se ignora, a religião está completamente envolvida com a política, principalmente na nossa cidade.
Então, todo esse conjunto, todo esse cenário carece dessa reformulação de pensamento para que os seus agentes, quando pensem uma decisão, quando tomem uma decisão, tomem a partir da ideia de que as pessoas têm dignidade. Eu não posso mexer com a vida delas, nem nada em relação que mude o dia a dia delas de qualquer forma. Tá entendendo? Ainda no campo da política, como é que o mundo da política entrou na tua vida e o que te ensinou a passar por uma candidatura? Você falou que sentiu que não existe um espaço para a política nos moldes que você pensa da cidade de Guarabira, mas de que forma você, claro, eu imagino que tenha sido uma certa frustração perceber isso, mas de que forma isso se desenvolveu dentro de ti? Veja bem, eu nunca tive medo de desafio. E aí, quando você chega para mim e diz assim, rapaz, isso aqui vai ser muito difícil, tu tem certeza que tu quer? Aí é que eu quero, entendesse? Então, graças a Deus, a gente fez muito amigo na caminhada, tive pessoas com quem pude contar e fui para cima disso. Sabendo que não havia espaço, sabendo que era muito difícil, sabendo que não teria êxito, sem papas na língua, sabia que não teria êxito, mas, acima de qualquer coisa, plenamente consciente de que estaremos plantando uma semente. Isso é o mais importante, saber que nada que você faz é por acaso, que eventualmente as pessoas vão lembrar, como está sendo pautado agora, que aquilo aconteceu e que houve um motivo para aquilo ter acontecido, sabe? A política não entrou na minha vida, a política sai de mim, eu diria assim, porque política, diferentemente do direito, para mim é vocação, percebe? Então, desculpa, toda vez que eu olho para a política, eu penso como o lugar onde necessariamente eu deveria estar. E aí eu tenho a cautela de perceber que às vezes não é o momento, que falta o time, por assim dizer, mas é um ambiente e que eu sei que eventualmente eu devo integrar, sabe? Que eu não vou desistir disso. Desistir disso, eu diria que é desistir de mim mesmo. É muito difícil você abrir mão de uma coisa que corre nas suas veias. Eu não vou abrir mão disso, de jeito nenhum. Eu ia perguntar como você se posiciona em matéria de política, né? E qual é a sua bandeira principal, mas acho que você já acabou respondendo. Se quiser desenvolver um pouco mais sobre essa bandeira. Cidadania máxima. Máximo. Cidadania máxima. Olha, cara, tem uma frase, pode até parecer um tanto contraditória agora, principalmente para quem conhece a série, que é House of Cards, né? Em que o protagonista, Frank Underwood, ele diz assim, não tenho tempo para ideologia, vou deixá-las para os generais. Então, isso numa perspectiva norte-americana da coisa, estadunidense, né, de que vamos deixar os generais se preocuparem com ideologia, porque eu tenho algo muito mais importante para me preocupar, que é o poder. E vou ser sincero contigo, eu tenho algo muito mais importante para me preocupar, que é o poder. Isso não pode ser encarado como algo prepotente ou como algo desvirtuado da boa política, porque o poder existe e nós devemos estar absurdamente preocupados com quem tem eles na mão, com quem tem o poder nas mãos. Nós devemos estar estritamente preocupados com isso. Então, assim, acho que a cidadania máxima ela parte do pressuposto de que quem tem o poder é quem pode mudar as mínimas realidades. A menor das minorias, nós concordamos, acredito, é o indivíduo, né? Então, assim, se política é o esforço que a coletividade faz para alcançar um objetivo que o indivíduo não consegue alcançar sozinho, é lógico pensar que a política, na verdade, é um instrumento de satisfação da individualidade e não da coletividade. Porque a política é nada mais que o indivíduo olhando e dizendo, eu quero isso para mim, mas não consigo sozinho. Aí ele encontra pessoas que querem mais ou menos a mesma coisa, cada uma para si, mas ao seu modo, e se esforçam para que cada um consiga para si. Então, política é a satisfação da individualidade. Percebe? E
No momento que a cidadania máxima entra em jogo, ela entra em jogo para perceber o seguinte: existe o poder e a gente precisa operar o poder para satisfazer a menor das minorias, que é o indivíduo. Perceber o que é que o cidadão lá na ponta está precisando, acima de qualquer coisa. Acima de discutir quem é que vai ser o presidente da Câmara, acima de discutir quem é que vai ser o vice-prefeito, quem é que a gente vai indicar para secretário, sabe? Quem serão meus assessores, ou acima de discutir qual projeto será discutido aqui para satisfazer os desejos do executivo, ou até mesmo acima da discussão sobre qual visão filosófica de mundo está certa, se é esquerda, se é direita, pensar que existe Joãozinho, Zezinho, sabe, lá na ponta, que não está indo para a escola, e se vai, não tem professor, não tem estrutura adequada, o banheiro não tem sanitário, ou não dá descarga, ou falta papel, ou falta caneta, ou falta lápis para lousa. Então, acho que a gente tem coisa mais importante para se preocupar. Essa é a cidadania máxima. A cidadania máxima tem alguma coisa a ver com o estado de bem-estar social? Não necessariamente em termos de teoria, mas assim, qual seria teórico, eu sei que você não quer falar em teologia, em termos de ideologia, mas tem algum teórico? Veja bem, eu tenho muita cautela em falar que tem alguma associação com o estado de bem-estar social. Porque para falar que tem, eu preciso primeiro dissociar a ideia de bem-estar social da ideia progressista da coisa. Porque quem traz essa ideia de bem-estar social, eu diria até que são os socialistas fabianos no Brasil. É aquela turma que não se assume expressamente comunista ou alguém que defende a socialização dos meios de produção, mas que trabalha por uma revolução do proletariado dentro da política, e não de forma revolucionária. Um grande expoente desse nome é Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil. Mas o bem-estar social, ele não tem suas desvantagens. Eu não enxergo. Eu sou um defensor da Constituição. E a Constituição brasileira de 88 é um grande pilar do bem-estar social, sabe? E eu sou um defensor da Constituição. O bem-estar social, ele é necessário, a gente não tem, e a cidadania máxima é um instrumento de busca dele, mas não associado, obviamente, a uma visão de pensamento até mesmo estrangeira que tenha povoado o Brasil na época de Getúlio Vargas ou de Júlio Prestes, e assim por diante. Tá? Quanto a um teórico que tenha promovido esse pensamento, uma pessoa em si, eu não posso chegar para te dizer agora que foi fulano de tal, esse clã, mas eu posso lhe dizer que no Brasil, inclusive nas eleições de 2018, a gente teve gente que protagonizou essa ideia de pensamento, que foi, por exemplo, João Amoedo. Tá? João Amoedo foi um grande expoente da cidadania máxima no Brasil, não vou dizer o nome do partido, Tá, fica depois, tá? a gente, quer dizer, vamos Melhor deixar, não. melhor não. Tudo bem. Quais lacunas você sente que precisam ser preenchidas na nossa política municipal? Eu falo isso não no sentido assim de uma gestão atual ou anterior, mas assim, quais problemas que você vislumbrou e de alguma forma te inspirou a ingressar nesse mundo? Rapaz, desde 2019, ou melhor, antes, cara, desde 2017, eu tinha 16 anos de idade, já liderava movimentos estudantis, e a gente vem com essa preocupação. O que mais me motiva é o cuidado com a coisa pública que eu sei que a gente precisa ter, sabe? Me doía o coração saber que assim que forem implantados alguns sistemas, alguns modelos de ensino-aprendizagem na rede estadual de ensino de Guarabira, as escolas ainda não tinham estrutura física mesmo para, sabe, com um aporte para aquele modelo de ensino. E aí estudantes tiveram de ir à Câmara Municipal para reclamar que os banheiros não estavam dando conta, que não tinha merenda. Enfim, me doía o coração também porque eu era estudante, não tinha professor na escola para dar aula, então a gente foi para a Câmara, não sei se você chegou a acompanhar, a gente participou de todo aquele processo, viveu tudo aquilo dali. E, para além dessa questão educacional, me incomodava olhar para coisas em Guarabira como o CAIC, sabe? Como o atual Casarão da Cultura, que graças a Deus virou o que é hoje.
e perceber que é muito difícil em Guarabira esse olhar de zelo com a coisa pública, de perceber que determinados prédios não podem ficar abandonados, sabe? De perceber que determinadas coisas são básicas demais, não podem ficar jogadas ao léu. Então, não é insatisfação, mas é preocupação. Eu diria isso aí. Você pensa em voltar a se candidatar? Você falou que sempre nessa. Com toda certeza do mundo. Com toda certeza do mundo. Só não sei quando. Você também participou do MAC, Projeto Social voltado para a Educação de Crianças E e adolescentes. Adolescentes. Agora, como é que foi para você? Como é que foi a experiência? Foi depois da experiência com a política que você se envolveu, né? Isso, exatamente. O MAC para mim foi especial demais, porque inclusive muita gente não sabe, o MAC ele participou da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Então, assim, esse movimento é um expoente da política nacional de enfrentamento à violação de direitos de crianças e adolescentes. Investir em criança é investir em futuro, sabe? Investir na adolescência é investir no país de amanhã, que a gente quer ter. E aí eu, inclusive, pude participar disso ao lado de Isadora, né, que é psicóloga e sempre teve junto a mim lá operando um belíssimo trabalho. Isadora não dava apoio, Isadora protagonizava metade do que nós dois pensamos juntos para a nossa participação naquele movimento. E minha sogra também faz parte até hoje, inclusive, por muito tempo integrou a coordenação do movimento e a gente teve contato com tantas realidades ali, com crianças que não tinham o que comer, né, que inclusive aproveitavam o que o MAC oferecia de alimento para se alimentar lá, com crianças que eventualmente deixavam de ir para as atividades porque estavam trabalhando e a gente ia em busca de saber o que estava acontecendo. Em parceria com o Ministério Público do Trabalho, desenvolvemos projetos de combate à exploração do trabalho infantil. Então, a gente teve contato com tanta coisa lá, com tantas realidades, com tantas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, e a gente pôde trabalhar tanto tema interessante como direitos basilares, né, dignidade que eles têm, trabalhar até temas sociais emergentes, né, que emergiam do cenário nacional, como violência nas escolas, como empatia de gênero, e foi muito massa poder fazer isso, poder fazer parte dessa história do MAC. Aproveitando que você teve esse contato, como é que ele funciona exatamente? E para alguém que de repente possa estar assistindo, queira se voluntariar, queira ajudar de alguma forma, como é que é possível fazer isso? Olha, o MAC tem estatura nacional, tá? Ele tem algumas coordenações estaduais. Eu posso citar de cara aqui o Pernambuco e a Paraíba. Eu acredito que tenha outro, em outro estado do Nordeste, mas eu não tenho certeza, então não vou falar. Mas você pode, por exemplo, procurar a sede municipal aqui, que fica inclusive na rua Santa Isabel, no bairro do Nordeste. Procurar o coordenador, que é o Anderson, pessoa maravilhosa, e dizer que manifestar o desejo que você tem de voluntariar, né? Porque o MAC, os recursos humanos lá são completamente voluntários. Se você tem essa vontade, esse intento de promover alguma mudança social na vida das pessoas, principalmente de crianças e adolescentes, o MAC é um ótimo campo para isso. E aí tem coordenação estadual e tem coordenação municipal, você vai operar aqui em Guarabira. Quando é que o senhor volta para a literatura? Quer dizer, quando é que gosto pela. Você falou que tem essa paixão primordial, né? Você falou que pensa também um dia estudar, né? Língua portuguesa. Português. Como é que está hoje em dia, tendo que os trabalhos tem, né? Que não são poucos, eu conheço. E como é que está. Tá tentando conseguir conciliar isso aí? Demais. Porque, olha, inclusive eu vi uma frase recentemente que diz o seguinte: o amor nunca tem fim. Ou ele vira ódio ou vira rima, né? E eu acredito que no Nordeste especialmente vira mais rima do que ódio. Sim. E cara, Acaba o cangaço, né? acabou com graça. Eu sou absurdamente apaixonado, assim, sem intercorrências por poemas, por poesia, sabe? Eu gosto demais de Manuel Bandeira, eu gosto demais de Augusto dos Anjos, eu gosto demais de Ronaldo Cunha Lima, que é da nossa terra.
Então, quando eu olho para essas figuras, eu penso, poxa vida, a gente perde tanto em não enriquecer a mentalidade dos cidadãos do amanhã com o que esses caras deixaram para a gente, sabe? E outras figuras também, como Machado de Assis, Álvares de Azevedo, enfim, os caras, né? Clarice Lispector, Cecília Meirelles, pessoas que eventualmente mudaram minha forma de pensar tantas e tantas vezes, eu já perdi as contas de quantas vezes eu pensei uma coisa e deixei de pensar por conta da literatura. Porque eu li uma coisa aqui e pensava assim. Aí amanhã eu lia outra coisa que fazia com que eu deixasse de pensar daquela forma. Adoro literatura. É o poder da palavra. É o poder da palavra. É isso. São, na minha nada humilde opinião, como dizia Alvo Dumbledore, a nossa fonte inesgotável de magia. E tem que escrever um livrinho também, viu, doutor? Estarei lá no dia que você lançar, com certeza. Ah, Mário, isso dá um trabalho tão grande. Acho que eu não estou com cacife para isso ainda não. Se pensar assim, ninguém nunca escreve. É, né? Eu tô numa luta com o meu que tu nem imagina. Não sai da 10ª página. Enfim. Paciência. Agora é a hora do questionário de Proust, aquelas perguntas mais rapidinhas e para Bora. conhecer um pouco melhor. Qual é o cúmulo da miséria moral, na sua opinião? A idiotice. Partindo do princípio que idiota é uma palavra que vem do grego, que significa a pessoa que só vê o próprio umbigo no mundo. Então, acho que a idiotice, a pessoa que só se enxerga no mundo, é o cúmulo da miséria moral. Qual é o seu ideal de felicidade terrestre? Felicidade para mim não existe, né? Tem uma frase de Vinícius de Moraes que eu gosto muito, que ele diz assim: melhor que ser feliz é viver. Então, eu acredito que existe vida com satisfações, mas felicidade não existe. Tivemos uma longa discussão É. sobre isso. Quem você gostaria de ter sido? Essa pergunta não, né? Quem eu gostaria de ter sido? Se você não fosse você, quem gostaria de ser, né? Faço a pergunta. Rapaz, não sei responder essa pergunta. Principal defeito. Impaciência. Estou trabalhando muito isso, cara. Estou com muita dificuldade em ter paciência, sabe? Para esperar, enfim. Ai, Mas já depende dos outros. Né? um saco. Impaciente demais. Poeta preferido. Eu gostava muito de Augusto dos Anjos, mas por conta de um verso de Manuel Bandeira, que ele disse assim: a vocês que aí estão avacalhando meu caminho, um dia vocês passarão e eu passarinho. Eu estou preferindo Manuel Bandeira agora. Herói da vida real. Herói da vida real. Meu avô, João Fidelis, o nome dele, né? E eu digo por quê? Meu avô não é uma pessoa especialíssima no sentido de instrução, de estudo, de intelectualidade, mas é uma das pessoas mais seguras que eu já conheci na minha vida do que pode propor alguém. Então, no que meu avô pode oferecer, ele é o melhor. E já dizia Igor Guimarães, né, que nós somos a continuação dos sonhos dos outros. E eu acho muito massa saber que meu avô encara a família como o maior patrimônio que ele já construiu. Uma pessoa que não teve condições, não teve a oportunidade de estudar, de crescer, mas que nunca deixou de assegurar e de garantir que não teríamos bandidos na família, sabe? Que teríamos pessoas de bem lá dentro, que lutariam honestamente pelas coisas que tem hoje e que por isso cuida das coisas dos seus filhos e seus netos como se fossem suas, tem zelo por tudo e por todos dentro de casa. Meu avô é um herói. Você falou como da miséria moral, mas o que você mais detesta em alguém? É uma pergunta parece um pouco a outra, mas O que mais eu detesto em alguém é vitimismo e sentimento de inferioridade. Tenho um pavor terrível de lidar com gente assim, que está o tempo inteiro na defensiva porque acha que você está, sabe? Atacando. É um saco. músico. Músico preferido, Belchior. Filme da vida. Eu gosto muito de Simplesmente Acontece, porque, embora seja um filme de romance muito clichê, é um filme que denota a quantidade de vezes na vida em que nós não fazemos as escolhas que parecem ter sido muito óbvias que deveríamos fazer,
porque nem sempre é fácil sair da condição em que estamos, apesar de que precisamos sair. Filme. Já foi. Filme já foi. Viagem. Um livro de cabeceira. 1822, de Valentim Gomes, que é um livro que mostra como as coisas seriam diferentes no Brasil se a gente não fosse república e que muita coisa aqui foi construída com base em mentira. Então é um livro que abriu minha cabeça para uma nova mentalidade de mundo e de país. Qual é a reforma política que você mais ambicionaria no mundo? Leitura. Porque se eu penso da forma que penso hoje, um pouquinho melhor que ontem, é porque hoje eu li um pouquinho mais do que li ontem, sabe? E aí, assim, cara, queria que todo mundo lesse um pouquinho. Um pouquinho. Não sabe muita coisa não, mas já mudaria tanto. Sabe, tem umas estatísticas, não sei se melhorou, mas se eu não me engano, o brasileiro médio lia 2 livros por ano. Quer dizer, nem sei se era isso tudo também. Eu vou te Não mostrar sei uma se terminado. É terrível. Eu vou te mostrar uma pesquisa depois que mostra que o brasileiro, tipo, assim, eu diria que quase 80% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Infelizmente. E nem é culpa. Não é culpa deles, não é. Infelizmente. Qual é o principal atributo do seu caráter? Principal atributo do meu caráter, eu diria que é a sinceridade. E porque eu me respeito muito. Se eu não gostar, eu vou ser sincero e vou dizer que não estou gostando. Se me deixar desconfortável, eu vou ser sincero e dizer que eu estou desconfortável. Mas também vou chegar a falar a verdade quando um amigo estiver precisando ouvi-la, independentemente do que as pessoas vão achar ou pensar. Eu prefiro falar. Então, sinceridade é um atributo do meu caráter. Como é que você gostaria de morrer? Como eu gostaria de morrer? Não importa. Não tem Não muito importa. Aliás, eu não gostaria de sofrer. Mas sofrimento é intrínseco à vida. Inclusive tem uma frase que eu gosto muito, que agora eu não me recordo do autor, que ele disse assim: não tenho medo da morte, porque já não estarei mais aqui quando ela chegar. Obviamente, a dor é um elemento da vida. Morto você não sente dor. Morto você não sente medo nem fica ansioso. Então, quando a morte chegar, já não estarei mais aqui. Não faz a menor diferença para mim. Tinha o Abu Janra, né? Falecido. Tinha uma coisa que toda vez que faço essa pergunta, eu me lembro dele. Porque ele tinha um negócio de perguntar assim: como é que você gostaria de morrer? Invariavelmente o pessoal respondia assim: gostaria de morrer dormindo e tal. Aí sempre dizia: vai morrer numa cama de hospital com um negócio pipi. Como é que ele morreu? Numa cama de hospital. Né? Misericórdia. A vida tem umas ironias. Infelizmente, a gente não tem controle sobre isso. Como é que você definiria o estado atual do teu espírito? Assim, como é que está a tua cabeça hoje? A gente estava conversando sobre isso, não foi recentemente. Acho que eu estou numa assídia danada, viu? Apesar de pensar da forma como eu penso, apesar de acreditar nas coisas que acredito, estou vivendo um momento da minha vida não é de conformidade, mas de indisposição espiritual e emocional para mudar algumas coisas. Acredito que tudo é questão de momento também. Muito obrigado por essa Eu que agradeço. que admiro muito. Cara, deixa de onda. E a gente se encontra terça-feira que vem. Um abraço. Valeu. Fique com Deus.